Assente que foi uma inspiração até para outras rádios, por exemplo, essa utilização das músicas calmas no horário da noite. Assente que foi uma inspiração até para outras rádios, por exemplo, essa utilização das músicas calmas no horário da noite. Foi sem dúvida porque ninguém tocava. E quando eu comecei a ter êxito, as outras rádios começaram a fazer a mesma coisa. E pronto, mais tarde abriram as rádios locais e não havia rádio nenhuma que à noite não tivesse um programa de baladas. Mas eu, quando comecei a fazer, eu não tinha uma meta, eu não sabia sequer quanto tempo. Aliás, eu até estava convencido que ia fazer o programa pouco tempo, porque nunca pensei que tivesse tanto êxito e que as pessoas gostassem tanto. Mas pronto, depois começou-se a falar muito no programa, as pessoas começaram a ouvir. Eu, entretanto, comecei a ir muito ao estrangeiro pescar discos, porque cá não havia, e comecei a enriquecer cada vez mais o programa. Depois passei das 10 à 1 e depois, mais tarde, das 10 às 2, que é o horário que tem hoje, acho eu. Eles há pouco tempo fizeram das 11 às 2, mas acho que já está outra vez das 10 às 2. E enquanto eu lá estive, pronto, foi sempre o mesmo estilo, a mesma voz e o mesmo empenho, e fiz sempre o programa de maneira a não, vamos lá ver se me sei explicar, sem magoar ninguém. Digamos que eu não estava a fazer o programa para ninguém, não era para o público, eu estava a fazer o programa para mim. E eu próprio é que tinha de gostar daquilo que estava a fazer. Tive a sorte das pessoas terem o mesmo gosto que eu. E daí, se calhar, o êxito que depois o programa atingiu. Nunca houve nenhuma ideia que o João teve durante o programa, ou antes, ou depois do programa, para o dia a seguir, que não tenha sido concretizada porque alguém não o deixou? Algum subprograma, por exemplo, alguma rubrica que pudesse querer fazer dentro do próprio programa? Não, o programa não se prestava a ter lá muita coisa dentro, porque eu habituei as pessoas às baladas, e quando tocava assim uma música um bocadinho mais mexida, ou que quando falava um bocadinho mais, as pessoas já não gostavam. Portanto, aquilo, a receita era aquela, não havia alterações. Eu era depois outros programas que eu fazia em simultâneo. Ao fim de semana, até tive uma altura em que fazia 2 programas por dia. Era um à tarde, das 6 às 7, e depois fazia o Oceano à noite outra vez. Mas depois, pronto, isso depois acabou. Entretanto, a RFM abriu 24 horas por dia, e eu fazia outros programas diferentes, onde eu já podia, eu dizia que era a minha vingança, onde eu já podia fazer, então tinha liberdade para fazer outras coisas, falar no que quisesse, entrevistar quem eu quisesse, e fazer um programa, digamos, normal, que fazia ao fim de semana. E agora o Oceano Pacífico era sagrado. Eu ali não alterei nunca uma vírgula, nunca. Porque a receita era aquela, não havia necessidade nenhuma de estar a mexer. Era, aquele produto era o que as pessoas gostavam. E eu sempre achei, nem o indicativo mudei. Ainda hoje é o mesmo. Portanto, qual é que foi o momento, teve algum momento constrangedor durante uma emissão? então não tive, até Claro. tive mais que um. Pode-me contar um episódio? Sim, tive uma altura em que, constrangedora no bom sentido, tive uma altura em que apanhei uma gripe de tal maneira que eu não conseguia falar. E então cheguei ao programa e as pessoas não sabiam quem é que estava a fazer o programa. Eu lembro do jornalista se estar a despedir de mim e eu a dizer, pronto, então até já, daqui a 1 hora voltamos a falar, e ninguém percebeu o que é que eu disse. E estava mesmo foi um momento em que eu disse, eu devia estar era em casa a tratar de mim, não era aqui a fazer o programa. Daí se vê a vontade que eu tinha de lá estar. Outra vez, foi uma vez que eu fui a Macau
às corridas, e estive lá uma semana e tal, e com a diferença horária voltei para Lisboa. Cheguei tipo 2 da tarde e nesse dia às 10 da noite já fui fazer o programa. Adormeci a fazer o programa. E depois a música ficou a tocar? Então, a agulha chegou ao final, o giradisco, a agulha chegou ao fim do disco. Eu já nem sou desse tempo, esse tempo já não... Foi em 93 ou 94. Ainda nem era nascido, se Claro. calhar eu. E a agulha chegou ao fim do disco e não saía dali. Tuc, 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 tuc. Entretanto, o engenheiro Magalhães Crespo, que era o boss, telefonou para lá e o chefe de turno veio-me bater à porta. Pá, atenda o telefone, tens o engenheiro Magalhães Crespo ao telefone. E bateu várias vezes, porque eu estava a dormir, pura e simplesmente, adormeci. Foi o jet lag que o tramou. Pois foi. E entretanto, eu atendi o telefone e era o engenheiro. E o engenheiro, João, o que é que se passa, pá? Então tens a música já acabou e tu não dizes nada, não falas, não metes outro disco. Sr. engenheiro, desculpe lá, fui à casa de banho. E diz-me ele assim, pois, mas o disco está assim há meia hora. E eu depois expliquei-lhe e ele compreendeu e disse, bem, vamos lá ver se não vais outra vez a Macau, porque senão vamos ter problemas. Não, Sr. engenheiro, esteja descansado. Pronto, são estas coisas, histórias que aparecem às vezes. O João usava, enquanto fazia o Oceano Pacífico e outros programas de rádio, tinha por hábito usar algo escrito para ler ou tinha o hábito de... Previso tudo. Dava mais veracidade ao programa? Dava porque era aquilo que eu sentia. Na altura, quando estava a fazer o programa, eu só dizia aquilo que sentia naquela altura. Sei lá, se eu estivesse a escrever qualquer coisa à tarde, depois à noite fosse ler, se calhar eu pensava, mas eu já não punha isto, já não é isto. Porque depois também tem a ver com a música que eu estou a tocar, ou que acabou de tocar, ou a próxima que vai começar a tocar. E eu enquadrava aquilo sempre para ver ali uma união e para fazer sentido, para as coisas fazerem sentido, tanto a nível de música como a nível da palavra. E se calhar por isso é que as pessoas gostavam tanto, porque eu acabava por encaixar tudo ali sem agredir ninguém, as coisas saíam naturalmente e pronto. E havia pessoas que pensavam que eu estava a falar para elas. Pessoas que pensavam que eu estava a falar para elas. Dava essa noção a quem ouvia. Eu lembro-me de ouvir muitas vezes, e mesmo sendo muito pequeno, lá estávamos a falar há bocadinho de que as idades, não havia idades para ouvir aquele programa, mas eu lembro-me de ouvir aquilo quando era pequeno e aquilo agarrava-me à sua forma. Aquele programa era um programa que eu ouvia com gosto, e a minha mãe até poderá dizer isso, por exemplo. Esse era um bocadinho do mistério que havia naquele programa, porque fazer um programa é fácil, não é? Hoje em dia é preciso ter voz, vocação e pouco mais. Mas naquela altura eu custou-me tanto entrar para a rádio que eu agarrei-me àquilo de unhas e dentes. E então andava à procura da perfeição. Naquela altura, para aquilo tinha que ser tudo perfeito. E pronto, e eu comecei a relacionar as coisas de maneira a que não houvesse ali choques, que eu, por exemplo, até o próprio cruzar das músicas, a música que eu ia cruzar a seguir tinha que ter alguma coisa a ver com a anterior. Eu, para mudar de estilo, tinha que falar primeiro, ou pôr um jingle, que eu tinha um jingle com as ondas, onde dizia a meio Oceano Pacífico e tal. Só entravam ondas, não entrava mais nada. E era isso. Aí é que eu mudava o estilo da música, porque de resto não tocava, não misturava as coisas. E isso corria tão bem, e eu depois metia lá a palavra no meio, que ainda hoje estou convencido que as pessoas queriam ouvir era a música, não era eu a falar. Mas eu acho que as pessoas queriam era ouvir o João a falar e muitas vezes não a música. Não sei. Mas o que é fato é que eu encaixava aquilo tudo muito bem. E pronto, e foi por isso que teve o êxito que teve e durou tanto tempo.
Ainda hoje dura. Por acaso, agora virando isto um bocadinho, se calhar mais para a conversa, mas eu tenho um grande receio que é, eu faço rádio amadora, ou seja, faço um programa numa rádio regional hoje em dia, e eu tenho um certo medo de, imaginemos, num futuro, se por acaso existir alguma espécie de convite para uma rádio maior. Um dos maiores medos que eu tenho é precisamente esse medo da playlist e o medo do discurso já escrito por alguém que faz produção de programa. Mas isso não há que ter medo, porque aí poderia haver medo se a pessoa já estivesse a trabalhar há 20 anos. Porque eu lembro-me, pessoas que entraram para a rádio já com esse sistema implantado e não notaram nenhuma diferença, porque não se lembram de ter feito rádio de outra maneira. Não se lembram. Portanto, eles entram para lá, olha, o que tens que fazer é isto, e eles fazem. Agora, quem vem de trás, que já escreveu muito para o programa, já escolheu muita música para o programa, aí se calhar já não encaixou tão bem. Agora, a malta que entrou já depois das alterações todas, nem sequer pensa nisso, porque hoje é assim que se faz rádio, não há outra alternativa. Muito por isso é que o João acabou também por mudar a sua própria vida e não continuar a fazer tal rádio. Digamos, teve uma pequena influência. Essa, digamos, mecanização da rádio, porque o João há bocadinho usou uma frase que eu gostava de pegar, porque o João disse que fazia o programa para si próprio, e eu acho que era isso que fazia resultar o programa da forma como resultava. Só que muitas vezes ouvimos exatamente o discurso contrário. As pessoas a dizerem, eu não posso fazer rádio para mim próprio. Eu, por exemplo, falei com o Nuno Matos, falei com o Nuno Matos, e o Nuno Matos disse-me que não, obviamente que o registro que ele faz é diferente. Atenção, mas o Nuno faz relatos de futebol, sim. É diferente, e tem o seu estilo, e também já anda aí muita gente a imitá-lo. Sim. Mas já anda aí muita gente a imitá-lo. Ele é bom naquilo que faz. O Nuno é muito bom a fazer relatos de futebol, muito bom. Mas lá está, se calhar se o pusessem a fazer um programa de rádio, se calhar já não resultava tão bem. Mas Isto tem um risco, nós irmos por um estilo tem um risco. É que as pessoas depois pensam que nós não somos capazes de fazer mais nada, não é? Eu comecei a fazer um programa pop, ou rock, o que é que foi. Depois comecei a fazer um programa de baladas. E de repente as pessoas foram mudando, os diretores foram mudando também, e os últimos diretores que eu apanhei já pensavam que eu só sabia fazer aquilo, porque não assistiram antigamente eu a fazer programas diferentes, e então nunca me puseram, ou nunca me mudaram, ou nunca me deram outro programa para fazer, porque o João Chaves só sabe fazer o Oceano Pacífico. Esse é que é o problema. O João Chaves conseguia fazer um programa da manhã hoje em dia? Eu fiz. Às vezes, o café da manhã, às vezes não havia... Era o Rui Branco que fazia, na altura. Quando ele não podia ir, eu fui várias vezes fazer. Saía de fazer o Oceano Pacífico, ia dormir num instantinho, e no outro dia de manhã fazia o café da manhã. Fiz mais do que uma vez. Eu adapto-me... Aliás, eu na rádio comercial, antes de ir para ali, eu fiz programas de todos os géneros, porque eu entrei para a rádio comercial e foi muito complicado, mas pronto, consegui lá ficar. E onde fui encontrar os meus ídolos todos, de criança, os meus ídolos. E hoje, felizmente, sou amigo da maior parte deles. E eu, já na fase de saída, eu já estava a fazer os programas todos da rádio comercial, quando eles iam de férias. Havia um programa que eu gostava muito, do Adelino Gonçalves, que era a discoteca. Também tinha uma fama. Consegui fazer a discoteca, aquilo para mim foi uma das coisas melhores que podia ter acontecido. Houve um programa que eu nunca consegui fazer lá, que foi o Rock in Stock, porque eles eram muitos, e quando o Luís não podia ir, havia sempre alguém que podia fazer, ou o Rui Morrison, ou o Jorge Falorca, pronto, havia sempre alguém a fazer. Foi o único que eu não fiz. E eu fiz a 24ª hora, que era na comercial, mas em onda média, e ao mesmo tempo ia fazendo outros programas.
na rádio comercial, que não tinham nada de baladas. Não quer dizer que não tocasse uma balada de vez em quando, mas o estilo dos programas não tinha nada a ver com isso. E houve alguma ideia que o João teve para um programa? Há bocadinho perguntei-lhe da questão das rúbricas, mas o João alguma vez teve uma ideia de programa? Um programa que achasse que poderia ter o seu sucesso e que não conseguiu fazer? Sim, tive, mas lá está, como as pessoas pensavam que eu só sabia fazer o Oceano Pacífico, aquilo nunca foi nada para a frente. As pessoas achavam que o João Chaves era uma pessoa demasiado séria ou com uma voz demasiado séria para... E alguns até pensavam que tinha uma voz um bocado monocórdica, não sei. Mas o que é fato é que eu falava na embalagem da música, porque eu quando fazia programas rock, as músicas eram muito mais aceleradas e eu falava com a mesma aceleração, não tinha nada a ver. Portanto, eu adaptei a minha maneira, o meu registro, adaptei-o à música que estava a tocar. Tão simples quanto isso. Há bocadinho estava a fazer aquela pergunta do programa da manhã. O João conseguia, lá está, e voltamos àquela questão que há bocadinho estávamos a falar da programação e Sim, se eu conseguia fazer um programa da manhã. Um programa completamente programado, com publicidades embutidas de uma forma constante. Publicidade sempre tive. O meu programa até às horas tinha todas vendidas. Até às horas estavam todas vendidas. Além dos ecrãs publicitários, ainda tinha as horas vendidas. Portanto, isso com a publicidade sempre houve. Aliás, a receita da publicidade é a estabilidade de uma estação de rádio, não é? Excetuando a Antena 1, que é do Estado, portanto, mas não têm esses problemas. Agora, as rádios privadas vivem todas da publicidade. Eu, por acaso, houve uma vez que me apeteceu excessivamente beber uma água Castel, porque o João estava a falar da água Castel. E esta é uma história que eu por acaso me lembro e até pensei quando o convidei nesta história, porque o João apresentava aquilo de uma forma tão suave, tão suave e tão intensa ao mesmo tempo, uma coisa estranha que... Eu já sou por natureza uma pessoa calma e romântica e portanto isso encaixou tudo na perfeição. Eu sou calmo, não ando aí com os nervos à flor da pele como vejo muita gente, não. Estou calmo, desde que não se metam comigo, eu também não me meto com ninguém. E pronto, e lá estava. Eu vou repetir o que disse há pouco. Eu acho que a maneira de eu falar foi a maneira que eu arranjei de acompanhar o ritmo da música. Mais nada. O João nunca quis fazer televisão. Já acabou? Não. Entretanto, se quiserem ouvir tudo, basta apoiar este projeto por apenas $1 por mês e podem ter acesso à conversa completa. Para quem quiser apoiar com um pouco mais, há outras recompensas, mas tudo isso e todas essas informações estão em patreon.com/A Minha Mãe Tem Sempre Razão, tudo sem acentos e tildes, mas isso vocês já sabem de cor e salteado. Vão também à página do Facebook e coloquem o vosso like, partilhem e comentem. Basta procurar por A Minha Mãe Tem Sempre Razão e irão encontrar facilmente esta página. Já no iTunes deem estrelas e críticas para que este podcast possa chegar a mais gente e isto é mesmo muito importante que façam. Acima de tudo, assinem este podcast para poderem ficar a par de todos os novos episódios e para ouvir, claro, em qualquer lado. Beijinhos ou abraços grandes, da forma como preferirem. Já sabem que por aqui espero trazer uma excelente hora ou mais de conversa para que se possam derreter todinhos. Fiquem bem.